ao 19. Quem encontrou, vou pedir para que fique de pé, para que possamos ler juntos. Epístola Universal de Judas, capítulo 1, e o único versículo, capítulo, versículo 16 ao 19, começando no 16, diz assim: Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmo se separam, sensuais e não têm o Espírito. E oremos. Nosso grandioso Deus, Deus único e verdadeiro, onipotente, onipresente, onisciente que é o Senhor, nós somos gratos, Senhor, pela palavra do Senhor que tem em nossas mãos, a Bíblia Sagrada, o livro que está completo, que edifica a palavra do Senhor. Agradecendo ao Senhor por o Senhor ter inspirado através do vosso Espírito Santo, o homem da confiança do Senhor, santos apóstolos, profetas, vamos que o Senhor deu crédito para que esse livro esteja escrito e pronto. A palavra do Senhor que é verdadeira e ela é digna de toda aceitação. O Senhor tem sido o pastor Roberto na pregação, nos traga mais uma vez a palavra do Senhor de forma clara e sucinta, e todos nós possamos estar unidos a ouvir com fé e que possamos sair daqui edificados espiritualmente. Nós agradecemos o Espírito do Senhor e agradecemos desde já no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto de hoje, que encontramos no livro de Judas, capítulo único, e o irmão João leu o trecho. Todo esse trecho da palavra de Deus, desse culto, uma das menores epístolas que nós temos de Judas, todo o texto está falando a partir do versículo 4, que nós não lemos, nós começamos a ler no 16, mas se você voltar desde o começo da epístola, no capítulo 4, após Judas fazer a introdução, ele traz à frente o assunto que ele está falando. Ele está aqui falando, ele está se referindo sobre a homens ímpios. Homens ímpios, e o mundo está cheio, o mundo está repleto de homens ímpios, mulheres também. Nessa era de igualdade, os homens e as mulheres são ímpios. Agora, a Bíblia nos avisa que nos últimos dias haverá um aumento maior, haverá uma manifestação maior de impiedade, haverá mais pessoas ímpias no mundo. Segundo Timóteo 3:1 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aqui Paulo está falando para Timóteo, avisando. Claro que Paulo achava que Jesus ia voltar na vida dele, nos dias dele, mas avisando que quanto mais próximo, quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, ou seja, os últimos dias, e hoje estamos sim vivendo os últimos dias, eu acho que não resta muita dúvida quanto a isso, mas haverá tempos trabalhosos. Por quê? Porque a impiedade no mundo vai crescer, vai aumentar de sobremaneira. 1 Timóteo 4:1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, mais uma vez, que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, ao passo que os últimos dias estão acontecendo, ao passo que a vinda de Cristo está se aproximando, que isso caracteriza os últimos tempos, haverá um aumento de trabalho no ramo espiritual, digamos assim, haverá um aumento de pessoas ímpias, haverá um aumento de espíritos enganadores. Agora, veja bem isso. Se a gente tem um espírito enganador, alguém consegue ver um espírito aqui? Não. Para ter certeza, nós estamos rodeados de espíritos. Nós estamos rodeados, só que a gente não consegue ver. Existem demônios, existem anjos, existem seres espirituais que estão por toda parte, só que eu e você, nós não conseguimos enxergar isso. Por que não? Pelo simples fato que eles são espirituais e nós somos carnais. Mas a verdade é que se aqui está dizendo que haverá espíritos enganadores, como que esses espíritos vão nos enganar?
Porque o que eles falam, nós não podemos ouvir. Onde eles andam, nós não podemos ver. Então entenda que quando está falando aqui sobre espíritos enganadores, esses espíritos enganadores, eles precisam de um agente, eles precisam de alguém que eles possam usar para trazer as suas doutrinas. Nós temos falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos crentes, que são agentes desses espíritos enganadores. E eu digo mais, muitas vezes crentes podem ser agentes de espíritos enganadores. Uma coisa eu sei, o espírito em si ninguém vê, ninguém ouve, porque nós estamos no mundo físico, eles estão no mundo espiritual, e precisa haver então um canal ou um elo para que ele possa operar o seu engano. Segundo Pedro 3,3 fala assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, mais uma vez, nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Então nos últimos dias haverá um aumento das pessoas ímpias, haverá um aumento da dificuldade no ministério, haverá um aumento de espíritos enganadores, haverá um aumento de escarnecedores. O escarnecedor é um tolo, só que maior. É um tolo que ganhou um prêmio de tolice. O escarnecedor vão aumentar andando segundo as suas próprias concupiscências. E segundo Timóteo 3,13 fala assim: mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então aqui nós temos uma descrição do que vai ser, o que vai acontecer nos últimos dias, nos últimos tempos. E nós estamos vivendo nos últimos dias, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Então hoje eu queria, baseando-se aqui nesse pano de fundo, falar sobre o tema cuidado com os enganadores. Cuidado com os enganadores. Uma característica do engano é que o enganado não percebe que está sendo enganado até que seja tarde demais. Se o enganado soubesse que ele está sendo enganado, então isso não caracteriza mais o engano. Se eu sei que eu estou sendo enganado, então eu não estou sendo mais enganado. Mas geralmente o último a saber é quem está sendo enganado. Então nós temos que ter cuidado. E hoje eu quero trazer algumas coisas, algumas características de como trabalham enganadores, para que a gente pode ter cuidado, para nós não sermos enganados, ludibriados e seduzidos pelos enganadores. Precisamos ficar atentos a tais pessoas e a tais situações. Eu quero agora então trazer algumas características para quando você identificar em alguém estas características, antena ligada. Fique esperto, fique ligado, porque você pode estar sendo enganado ou você pode estar sendo preparado, aliciado para o engano. Então a primeira característica que eu quero trazer hoje, nós encontramos no nosso texto que nós lemos. Abriu comigo para Judas, capítulo 1, capítulo único, e vamos no versículo 4 que eu li agora há pouco, que diz assim: porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus, e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Uma característica dos enganadores é que eles abusam da graça de Deus. Eles ultrajam a graça de Deus. Aqui está dizendo, convertem em dissolução a graça de Deus. Eles convertem, eles mudam em dissolução a graça de Deus. Enganadores acham que a graça nada mais é do que um cheque em branco que eles podem preencher. A graça para o enganador nada mais é do que uma desculpa para poder pecar, para poder transgredir a lei, para poder fazer o que bem quer, do jeito que quer, na hora que quer, com quem quer, do jeito deles, e depois eles dizem, a graça de Deus. Estamos debaixo da graça. Gente, a graça nunca foi feita para nos libertar para pecar. A graça foi feita para nos libertar para não pecar. Essa é a verdade. Pessoas enganadoras, elas justificam o pecado. Elas explicam, dão lindas explicações de por que o pecado não é mais pecado. Explicações do tipo, mas estamos no século 21, mas hoje em dia, mas a pessoa que escreveu a Bíblia, como é que você sabe que a Bíblia, mas a Bíblia foi escrita por homens, mas dá um monte de explicação justificativa
para justificar o pecado. É o que a Bíblia fala. Eles convertem em dissolução a graça de Deus. Eles tomam a graça de Deus e fazem ela, convertem ela em dissolução. Essa palavra dissolução, ela significa devassidão, imoralidade e, mais precisamente, ela quer dizer podridão. Podridão. A palavra que é usada aqui, algésia, não tem uma tradução em português. Foi colocado dissolução porque é a coisa mais próxima. Dissolução seria você dissolver. Dissolução é quando você dissolve tudo aquilo que a graça vem trazer. A graça vem trazer para nós sermos dignos e justos e retos e vivermos para Deus. Eles fazem da graça dissolução, eles dissolvem. Eles tornam tudo de bom em podridão, tudo de moral em imoral. Eles convertem em dissolução a graça de Deus. O que eles querem te enganar a segui-los no pecado, dizendo que não é pecado, não, é bobagem. E mesmo que for, estamos debaixo da graça, está tudo perdoado, pode pecar, estamos vivendo na graça, estamos debaixo da graça, como se aquilo fosse uma desculpa para a gente fazer o que a carne manda. Estar debaixo da carne é estar livre da carne. Estar debaixo da graça é estar livre da carne para poder viver para Deus. Deus não nos deu a graça para a gente viver no domínio da carne. A graça não é uma desculpa, é um encorajamento para a gente viver na carne. Muita gente, quando a gente está evangelizando, a gente está pregando o evangelho e a gente explica que o perdão é completo, é total, que Deus perdoa o passado, o presente e o futuro. Aí eles falam, mas e se eu pecar amanhã? E se semana que vem? E se eu pecar, o que acontece? Está tudo perdoado. Então, peraí, está tudo perdoado? Então se eu sair amanhã e eu cometer um monte de pecado, está tudo perdoado? A verdade é, sim, está perdoado. Porque você não sabia o seu amanhã, mas Deus sabia o seu amanhã. Você não sabia suas ofensas daqui a um ano, mas Deus já sabia. Gente, eu sou salvo há 25 anos. Quando eu fui salvo 25 anos atrás, Deus já sabia os pecados que eu vou fazer daqui a 5 anos. Quando Ele me perdoou e Ele me perdoou, quando Ele nos salvou, Ele perdoou tudo. Mas os enganadores vão pegar esse perdão, essa graça, e vão dizer, já que está tudo perdoado, já que está tudo debaixo do sangue, então já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que eu quero do meu jeito, porque está tudo perdoado. Sabe o que é isso? Isso é converter em dissolução a graça de Deus. E enganadores farão isso, eles abusarão a graça de Deus. Eles vão pecar na cara mais lisa e dizer para você, estou debaixo da graça. Enganadores, cuidado. Cuidado, porque ali você não sabe se aquela pessoa está debaixo da graça. Porque quem age de tal forma, quem converte a graça de Deus em dissolução, aí é um sinal não muito bom, é um sinal de uma pessoa ímpia, de um enganador. Olha comigo para o versículo 16, que nós lemos agora há pouco, de Judas 1. Esses são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Esse versículo aqui é chumbo grosso, gente. Enganadores, eles reclamam da sorte. Enganadores, eles reclamam da vida que levam. Enganadores, eles reclamam da bagunça na qual eles se colocaram. Olha aqui, olha. Esses são murmuradores queixosos da sua sorte. Agora, por que eles estão queixosos da sua sorte? Porque fala aqui, queixoso da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Sabe por que a sorte dele? Essa palavra sorte aqui não quer dizer sorte e azar. Essa palavra sorte está se referindo à vida deles, ao estado da vida deles. Não quer dizer jogo de azar, não quer dizer ser sortudo, não é isso. Essa palavra indica, eles são queixosos da vida que levam, do estado que estão, na situação que se encontram. Eles estão queixosos por quê? Ele fala, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Mesma coisa,
Qualquer pessoa que anda segundo a sua própria vontade, segundo a própria carne, vai ter uma boa sorte ou vai ter uma má sorte? Quando a gente anda segundo a nossa carne, seguindo o nosso coração, seguindo as nossas concupiscências, como fala aqui na palavra de Deus, mais cedo ou mais tarde nós vamos estar reclamando da nossa vida. Mais cedo ou mais tarde a gente vai estar fazendo aqui, se queixando e murmurando. Por quê? Porque nós andamos segundo as nossas concupiscências, e isso trouxe uma bagunça para nossas vidas, e nós reclamamos como se não fosse culpa nossa. Está aqui, enganadores fazem isso. Eles não gostam de onde chegaram por ter seguido a vontade própria deles. Um dia, os enganadores foram enganados. Entenda? Sabe por que ele está andando segundo as suas concupiscências? Porque ele seguiu o exemplo de alguém. Ele foi enganado por alguém que o levou a andar segundo as suas próprias concupiscências. Então esse enganador foi por sua vez um dia enganado, e foi por andar segundo as suas concupiscências que eles chegaram no estado que se encontram. Agora note aqui onde é que veio isso. Queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, cuja boca diz coisas arrogantes. Vê muito isso aqui. Muita gente que levanta a boca assim e fala cada bobagem e diz que está na Bíblia. Falam de coisas de que não entendem. Dão conselhos, entre aspas, e ensinam, entre aspas, coisas que não entendem. Uma boca arrogante, mas continua admirando as pessoas por causa do interesse. Elas fazem tudo isso porque estavam admirando as pessoas por causa do interesse próprio. Essa palavra admirando as pessoas, elas estavam, sabe o quê? Invejando. Elas estavam admirando, elas não estavam admirando e dizendo, que maravilha. Elas estavam admirando, elas se aproximam de alguém, assim como um dia foram aproximadas, porque eles têm algum interesse. Algum interesse. Então, eles começaram a admirar certas pessoas com interesse, e não era para levá-los a Cristo. Não era para ajudá-los a crescer na fé. Não. Eles querem enganar para levar alguma coisa. Pode ser financeiro, pode ser em termos de posição, eu não sei o que é. Mas todo enganador tem algum interesse. Ninguém engana ninguém por nada, de graça. O engano sempre tem um interesse na jogada. Tem alguma coisa que o enganador está de olho. Tem alguma coisa que o enganador está querendo. E ele vai conseguir, ou tentar conseguir aquilo através do engano. Mas saíram do trilho porque eles estavam admirando pessoas, as mesmas pessoas que o enganaram. Então o enganador, ele vai vir aqui e fazer o seguinte, ele vai dizer, veja só, eu peco, mas olha como minha vida está maravilhosa. Eu transgrido a lei, mas veja como eu estou abençoado. Sabe o que é isso? É engano. É engano. Ele está querendo enganar você. Por que eu não sei, mas tem algum interesse no meio. Alguma coisa o enganador quer. Mas o engano sempre tem um elemento de interesse da parte do enganador. Sempre. Sempre. Invejam e admiram e queriam ser iguais. E agora eles querem passar isso adiante. Eles querem que você cometa o mesmo erro que eles cometeram. Eles admiraram, eles se invejaram, eles foram enganados, agora eles querem passar o engano adiante. Eles querem enganar para ter algum proveito. É muito triste, é muito perigoso quando o crente admira e inveja o mundo. Eu acho que essas são as coisas mais tristes e lamentáveis. Quando o crente, um filho, uma filha de Deus, que tem tantas promessas, tantas provas, tantas riquezas, tantas maravilhas, olha para o mundo, com aquela alegria sintética e passageira, com aquele prêmio vazio, louco, e começa a invejar e admirar e dizer, eu quero.
Sabe o que é isso? É o engano. Sabe quem está por detrás de todo engano? O diabo. E o diabo é esperto, ele não vai aparecer para você pessoalmente, ele vai se esconder atrás de alguém. Ele sempre vem colocando alguém na frente. Por quê? Porque é mais fácil enganar. Se Satanás aparecesse aqui hoje, sem máscara, sem capa, do jeito que é, era impossível ele enganar alguém. Não enganaria. Por isso que a Bíblia fala que o diabo se transforma em anjo de luz. Por quê? Para enganar. Porque se ele aparecer aqui do jeito que ele é, ele não engana ninguém. Ele precisa enganar. Abra comigo suas Bíblias para ainda Judas 1, versículo 18. Enganadores se separam e se retiram. Olha o 18, versículo 18 de Judas 1. Os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são o que a si mesmos, os que a si mesmos se separam, sensuais e não têm o Espírito. Olha, o primeiro passo que nós vemos aqui é que o crente ele vai abusar da graça de Deus. Depois ele vai invejar e vai admirar, digamos assim. Aí o próximo passo é o afastamento. Note a decisão de se afastar partiu de quem? A si mesmos se separam. Quem foi que separou eles? Eles. Não fomos nós que dissemos, pode ir embora, show. Nós somos santos demais aqui. Não, isso não está na Bíblia. Por isso que não está na Bíblia expulsar ninguém de igreja. Eu sei, tem um monte de gente lá fora que fala que o pastor nos expulsou. Sabe qual é a minha resposta? Está aqui, olha. Estes são o que a si mesmos se separam. Pronto. Eles se separam. Eles se retiram. Não cabe a mim, ou a você, ou a ninguém. Cabe a eles apenas. Por que se separaram? Porque andavam segundo as suas próprias concupiscências. Está aqui no versículo 18. E a separação é a manifestação de que não são de nós. Entenda? É uma progressão. Não acontece de um dia para o outro. É uma progressão. Eles começam a abusar da graça. E abusam da graça, Eles acham que a graça lhes dá permissão para pecar sem consequência. Que eles podem pecar e vai ficar por isso mesmo. Eles confundem graça com misericórdia. Mas isso é assunto para outra conversa. Depois eles estão admirando, estão invejando o mundo. E por último eles acabam o quê? Eles acabam se separando a si mesmos. 1 João 2,19 fala assim: saíram de nós, os que se separaram, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Triste, mas a Bíblia fala que numa igreja nem todo mundo ali faz parte. Pastor, e como que a gente sabe? Nós não sabemos, gente. Lembra a parábola que Jesus contou sobre o trigo e o joio? O trigo e o joio, os dois é parecidinho um com o outro. É difícil discernir o que é trigo e o que é joio. E a parábola fala que vieram os obreiros, os anjos no caso aqui, e disseram: mestre, quer que a gente vá lá e a gente tire o joio? Ele falou: não, deixa, porque na colheita nós vamos separar e nós vamos ver quem é quem. E por colheita, eu não acredito que aquilo fala na vinda de Jesus. Sabe por quê? Porque a maioria das igrejas que existiram na terra não vão mais existir quando Jesus vir. Essa colheita, eu creio que está falando no fato que Jesus, ele visita periodicamente as suas igrejas na terra hoje, e ele faz uma limpeza. Eu sou a vide, vocês são eu sou a videira, vocês são as vides. Toda aquela vide que não dá fruto, eu o quê? Corto para limpar. E periodicamente
periodicamente há uma visita chamada colheita. Isso que eu estou dando nome, não é bem assim que fala na Bíblia, mas essa colheita, eu creio que é isso, que ele passa periodicamente e faz uma cortagem, faz uma limpeza. Mas veja bem, ele faz de tal modo que são as pessoas que se separam. Não é que ele vem para mim e fala assim, ele manda um e-mail para mim dizendo, pastor Roberto, é para cortar o fulano, a fulano e o cicrano. Não. Deus opera de tal modo que a própria pessoa se retira. E muitas vezes a pessoa acha que ela escolheu sair. E escolheu, mas ela foi levada, ela foi tirada por Cristo, que a retirou da igreja. Enganadores tapam os ouvidos e se afastam. Não adianta falar, não adianta pregar, não adianta insistir, não adianta fazer um desenho para explicar, não adianta. Não adianta. Você no quadro, bota no telão, você mostra um filme, dá um livro para ler, você explica, faz mímica, linguagem de surdo e mudo. Não adianta. Não adianta, eles tapam os ouvidos. E eles se afastam, a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Essa palavra sensual quer dizer carnal, literalmente quer dizer carnal, terrena, virada aos sentidos. E por isso eles se separam. Olhe comigo para 2 Pedro capítulo 3. Primeiramente, os enganadores, eles vão abusar da graça. Os enganadores, eles vão se mostrar arrogantes e invejosos, vão trabalhar com interesse. Depois eles vão se separar e vão se retirar, eles vão a si mesmos. E por último, enganadores, eles não esperam em Deus, eles não esperam por Deus, e eles querem enganar você a fazer o mesmo. Olha o que fala aqui, 2 Pedro 3, versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Você está vendo aqui quantas vezes a gente leu suas concupiscências, escarnecedores? Essas palavras se repetem. Gente, qual a diferença entre uma pessoa simples e um tolo ou um escarnecedor? A pessoa simples erra por falta de conhecimento. Ela erra porque não sabe. O tolo e o escarnecedor, não. O tolo e o escarnecedor, eles erram sabendo, conhecendo a verdade, mas eles escolhem dar as costas da verdade e abraçar o erro. Mas continuando aqui, versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, que foi tirada da água e do meio da água subsiste. Veja só, eu quero que você olhe comigo no começo do versículo. Onde está a promessa da sua vinda? Escarnecedores vão dizer assim, você vai esperar em Deus, é? Você vai confiar na promessa de Deus, é? Onde está a sua promessa? Porque desde que os pais dormiram, esses pais, não está falando que os pais deles foram tirar uma soneca, não é isso. Os pais aqui estão se referindo a Abraão, a Isaac, a Jacó. Eles estão em efeito dizendo assim, ó, desde o tempo de Abraão e Jacó, está tudo do mesmo jeito, não mudou nada. O que vai ser essa história de Deus, essa história de bênção, essa história de misericórdia, essa história de... Isso é tudo conversa fiada. Você está guardando as promessas de Deus? Você está me dizendo que você está confiando nas promessas de Deus? Olha o mundo, está todo mundo aí, ó, e você está ficando para trás, você está desperdiçando a sua vida, você está jogando a sua vida fora. Gente, eu ouvi essas mesmas coisas, muitas pessoas da minha igreja, lá na Inglaterra, diziam, você está jogando a sua vida fora. Você está desperdiçando a sua vida. Você está jogando tudo pelo alto. Você tem tanta coisa boa aqui. Você tem emprego bom, salário bom, tudo bom. Você está jogando fora. Eu falei, eu não estou jogando nada fora.
Sabe o que é isso? São pessoas enganadoras, que estão colocando dúvida na sua cabeça em relação à promessa. Onde está a promessa da sua vinda? Ele falou que vem, cadê ele? Há 10 anos eu prego aqui na igreja, 10 anos, Jesus está voltando a qualquer momento. E Jesus está voltando a qualquer momento. Mas enganadores vão dizer, olha, eu estou nessa igreja aí há 10 anos, e o pastor fala, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Cadê Jesus que não voltou? Você vai ficar esperando? Você vai viver esperando? Porque desde antigamente que essa mesma conversa, cadê a promessa da sua vinda? Para quê? Para enganar, para ludibriar, para seduzir você. Para você dizer, realmente, há 10 anos, eu só conversa. Sabe uma coisa? Eu vou jogar tudo pro ar. Eu vou viver a minha vida, eu vou viver na vontade das minhas concupiscências. Vou fazer o que eu quero. Aí você perdeu. Você perdeu. Enganadores nunca esperam ou cansam de esperar. Eles tomam a situação nas próprias mãos e resolvem do jeito deles. Por quê? Porque cansaram de esperar em Deus. Aqui eles lançam dúvida, desprezo nas promessas de Deus. Onde está a promessa da sua vida? Olha a pergunta, jogando dúvida e desprezo nas promessas de Deus. Enganadores escolhem ignorar a verdade. Versículo 5 fala, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, etc, etc. Eles voluntariamente, não é que eles não sabem, eles sabem. Gente, olha, eu não posso ignorar aquilo que eu não sei. Não é que esse pessoal aqui, não é que ele não sabe, ele sabe. Mas eles escolhem de livre, espontânea vontade ignorar, fazer assim, ó. Não sei, não quero saber, estou errado é quem sabe. Só que eles sabem, eles conhecem. Enganadores querem minar e enfraquecer a sua fé. Por isso, quando você vê alguém com essas características, fique de antena ligada. Porque a característica maior do engano é que o enganador não sabe que está sendo enganado. É como aquele peixe, vê aquele camarão. Ele não sabe que dentro do camarão tem uma isca. E na isca tem uma corda. E na corda tem uma vara. E na vara tem um pescador que está com fome. E ele vai lá naquele camarão e ele só vai perceber que foi enganado quando o pescador fisga e o anzol entra na boca e ele está preso. Mas agora é o quê? Tarde. O estrago está feito. Vamos ter cuidado. Assim como Deus tem os seus obreiros e seus agentes, o diabo também tem. No começo da mensagem eu falei que o texto fala sobre espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores têm que ter um agente físico para levar o engano. E é muito fácil a gente identificar um agente do inimigo. Muito fácil. Duas coisinhas: mentira e engano. Quando você vê mentira e engano, é o cheirinho do diabo. Não tenha dúvida. Mentira e engano são as digitais. Então, as digitais, todo mundo pega alguma coisa, se você chamar a polícia, pelo menos nos filmes, né? Eles vão lá, passam um pozinho, tiram umas fotos, aí dá para pegar a digital, e aquilo vai provar na corte de lei. Uma prova científica, aceitável, que você esteve lá porque a sua digital foi encontrada no local. Pois bem, sabe quais são as digitais do diabo? Mentira, engano. João 8,44 se refere ao diabo assim: quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Veja comigo, se ele é o pai da mentira, então toda mentira que qualquer pessoa mente, vem de quem? Se ele é o pai, não fala que ele é um pai da mentira, ele é o pai da mentira. Sempre que alguém mente, ele está sendo usado como um mensageiro do diabo. Ele está levando a mentira que começou no diabo e vai espalhar. É um portador de mentira, mas começou lá no diabo.
Apocalipse 12, versículo 9, fala assim, fala sobre o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele engana todo mundo, gente. Aqui não é todo mundo individualmente, mas o mundo inteiro. Tem tanta coisa nesse mundo que a gente acha que é verdade e é mentira. Tem tanta coisa que a gente sabe que é mentira, mas o mundo acha que é verdade. O que mais tem nesse mundo é mentira. É mentira nas escolas, é mentira no jornal, é mentira nas revistas, é mentira, mentira. O mundo está cheio de mentira, está cheio de engano. Cheio de engano. Agora essa conversa aí de zika, que o mosquito da zika, e a mosquita, não sabia, existe mosquita agora, mas a mosquita da zika é que causa a microcefalia nas crianças. Pois bem, descobriram já que, acho que a Colômbia aí teve não sei quantos mil casos de zika, nenhum teve microcefalia. Sabe o que é isso? É um grande engano, estão querendo encobrir alguma besteira que fizeram. Eu não vou opinar, que eu não sei, mas sei de uma coisa, aí tem mentira. Aí tem mentira. Sempre onde você vê mentira e engano, pode escrever que o diabo está atuando ali no meio. Então não seja você, não sejamos nós agentes, operários, cooperadores do diabo com mentira e com engano. Porque o diabo não pode enganar ninguém sem usar um agente. O diabo não é um ser físico, o diabo é um ser espiritual, e ele precisa de agentes físicos para operar, assim como Deus. Deus, sabe, Deus, nessa terra, Deus só tem as nossas mãos, os nossos pés e as nossas bocas. Como é que alguém vai ser salvo? Quando alguém levar o evangelho para outra pessoa. Deus precisa da sua boca, dos seus pés, para lhe levar para falar com alguém do evangelho. Deus espiritual precisa de um agente físico, de cooperadores físicos. O diabo também. A pergunta é: a quem você vai servir? Você vai se deixar ser enganado para servir aos interesses do inimigo? Ou você vai permanecer firme e vai ser um agente e um cooperador, um operário, um operativo de Deus? Porque foi para isso que Ele lhe salvou. Por isso que é tão lastimável quando alguém é salvo, recebe a graça de Deus, ao invés de se tornar um operário de Deus, um cooperador de Deus, ele se torna um cooperador do inimigo. E o diabo sabe que se ele lhe enganar, tudo bem, você foi salvo, mas você vai ficar infrutífero, você vai ficar ocioso, porque eu vou lhe rodear, eu vou lhe cobrir, eu vou lhe amarrar no engano. O diabo não pode tirar a sua salvação, mas ele pode impedir que você leve a salvação a outros. Cuidado, cuidado, vamos ter cuidado com os enganadores, com os homens ímpios, cuidado com aqueles que se separam, aqueles que não esperam em Deus, aqueles que abusam da graça, aqueles que têm interesse. Cuidado, cuidado. E vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado, Deus, pela tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a nunca tê-la